Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? A tia tá bem, tá? Eu espero que vocês também estejam todos bem. Hoje é terça-feira e toda terça-feira nós temos aula de história. Só, gente, que eu tenho aqui dicas que eu vou passar para vocês, tá? Então você vai na sua casa, você vai procurar um lugar que é calmo, silencioso, né? E bem arejado para você poder assistir a nossa aula, tudo que a tia está falando, tudo que a tia está dizendo. A segunda dica, tenha sempre perto de você o seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, lápis de cor, tudo que você vai utilizar para realizar a sua atividade. Terminou o vídeo, começa a atividade. A escola não parou, está tendo aula, está tendo conteúdo. E a última dica, não esqueça do seu livro, do seu material, do seu livro de história junto com o livro de repouso. Eu sempre falo para vocês, né, e vou repetir, que um complementa o outro. Ok, pessoal? A nossa aula de hoje eu vou falar sobre costumes e tradições do Brasil. A cultura brasileira, assim como a formação, né, do povo brasileiro, ela é vasta, então ela é diversa, é muitas, né? Nossos hábitos culturais receberam elementos e influência de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos, japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui, certo? São elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais, né, nacionais, como o carnaval, e as festas tradicionais localizadas como as Carvalhadas de Pirenópolis, em Goiás, e o Festival de Parintins, que tem no Amazonas. Então, são elementos ricos, né, em cultura, em música, em literatura e culinária. São elementos ricos, elementos importantes, né, que trazem aí a sua própria característica, né? Como a cultura brasileira nasceu? Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira remontam aos povos indígenas, já que habitavam o território de nosso país antes da chegada dos portugueses em 1500. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as suas crenças e praticavam seus elementos culturais aliados ao modo de vida simples e em contato com a natureza, certo? Então foi assim que nasceu a cultura, né? Através dessa mistura, né? Então podemos dizer que é assim, como é que eu vou explicar para vocês? Que é uma cultura, ela é genuína, né? Que habitavam os indígenas aqui, que habitavam o território. Aí aconteceu que a chegada dos portugueses, como eu falei para vocês, né? Nas aulas anteriores, que antes, né? Os primeiros habitantes do Brasil eram os índios. Não há nada mais gostoso que a comida do Brasil. Pode até parecer exagero, né? Mas a alimentação brasileira, ela tem uma riqueza incrível, pois sua origem é uma mistura das tradições indígenas, europeias e africanas. Vocês, pela foto, já podem observar, já podem ver, né, o acarajé e a mandioca, né? Então são comidas,
né, que já vem de origem, que tem aquela mistura africana, tem aquela mistura europeia, tem aquela mistura indígena, né? Os índios se alimentavam da mandioca, das frutas, dos peixes e das carnes de caça. Com a chegada dos colonizadores portugueses, o pão, o queijo, o arroz, os doces e os vinhos, eles foram se incorporando à nossa alimentação. Mas uma das contribuições mais importantes aos nossos hábitos alimentares durante todo o período de colonização foi aquela que veio da África, trazida pelos escravos. Se os comerciantes de escravos traziam os ingredientes, né? Ou seja, as especiarias, os escravos traziam na memória o uso e o gosto de sua terra. O gado, né? Cereais, trigos, aves, couves, alface, pepino, abóbora, lentilha, alho, cebola, cominho, coentro e gengibre e etc. Né? Vieram ainda com os portugueses, trazidos de outras colônias, especialmente as africanas. Novas frutas, como a uva, o figo, a maçã, o marmelo, o pêssego, o romã, a cidra, a tâmara, melão e melancia. Essa foi a nossa aula de hoje sobre costumes e tradições do Brasil. Se você tiver ficado na dúvida, você pode voltar ao vídeo e ver quantas vezes você quiser. Esse conteúdo, gente, também está no livro de vocês de história. É só vocês lerem, tá bom? Se concentrar e prestar atenção. Com relação ao vídeo, você pode ver quantas vezes você quiser. Basta acessar o nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Acesse também a nossa agenda digital. Eu vou ficando por aqui. Beijo e até a próxima. Tchau, pessoal!